Paz do Senhor, Igreja. Glória ao santo nome de Jesus. Amém. Você que está lá em casa, começou a assistir este vídeo, a graça e a paz e a misericórdia de Deus esteja sobre a sua vida e que possa usufruir e aproveitar ao máximo de tudo aquilo que for falado aqui hoje. Amém. O objetivo que eu tenho e que eu trouxe foi para que você ficasse abençoado, cheio do conhecimento de Deus e que esta palavra o ajude a transpor dificuldades normais que surgem ao longo da nossa vida. Amém, Igreja? E amém aquele povo que está lá em casa. Então abra comigo a sua Bíblia em Números, capítulo 13. Este não é o tema da nossa mensagem, não é o texto da nossa mensagem, mas eu quero que você se enquadre no contexto da mensagem, amém? Números capítulo 13, vamos ler alguns versículos e depois a seguir entramos na mensagem e você vai compreender tudo aquilo que se vai passar a seguir. Capítulo 13, e logo a seguir em cima do capítulo 13, nós vemos que 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Deus ordena a Moisés para que Moisés escolha 12 príncipes, um príncipe de cada tribo de Israel. Para quê? Para que eles entrem dentro da terra prometida e vão espiar, vão analisar, vão ver como é que é a terra, vão tirar ideias, ver como é que é os povos que lá estão. E então Moisés escolhe 12 homens, está aí no capítulo 13, mas eu quero ler consigo a partir do verso 18. Vamos ver alguns versículos. Verso 17. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se é boa ou má? E quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se grossa ou magra, se há árvores ou não? Esforçai-vos e tomai o fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Verso 22. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebrom. Verso 23. Depois vieram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Verso 27. E cortaram-lhe e disseram, contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Capítulo 14, verso 2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrermos na terra do Egito, ou se morrermos neste deserto. Verso 6. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá esta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porque são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Verso 22. Todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram à minha voz, não verão a terra que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me,
Eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Amém? Glória a Deus. Querido Deus e Pai, a tua santa palavra está aberta nas nossas mãos, Senhor. E agora, Senhor Santo Espírito, eu te suplico, Senhor, para que me utilizes como um mensageiro, somente como um canal transportador da tua palavra. Senhor, como um canal de bênçãos para que este povo possa sair daqui abençoado, possa sair daqui cheio. Senhor, que possam, Senhor, as tuas expectativas serem supridas e todos os seus medos, angústias e sofrimentos que caiam por terra agora, que fiquem aqui, Senhor, que nunca mais os acompanhem por causa desta palavra. Porque a tua palavra diz que é proveitosa e inspirada e que nunca volta para trás vazia, sem antes produzir o fruto para o qual foi enviada. Te agradeço, meu Deus, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Glória a Deus. Abra comigo para Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14. Glória a Deus. A passagem que nós lemos, e o tema da minha mensagem é: dá-me este monte. A passagem que nós lemos, nós vimos que o povo de Israel estava às portas da terra, estavam em peregrinação, estavam no caminho para a terra prometida, e aquilo que Deus fez foi o seguinte: disse Moisés: escolhe 12 para que eles vão lá e vejam qual é a terra que eu preparei para eles. Vejam qual é o tipo de promessa que eu preparei para o meu povo. Eles não foram lá espiar, não, eles foram lá analisar que tipo de promessa Deus tinha prometido para o seu povo. E os homens assim fizeram. Eles foram, e se você que gostar e continuar a ler, você leia os 2 capítulos que nós vemos atentamente, e você vai ver que eles andaram lá durante 40 dias. Diz a Bíblia que era no fim, era na época das primícias das uvas, era na altura da vindima. Diz a Bíblia também que eles analisaram a terra e viram que a terra era boa, que emanava leite e mel, que era realmente aquilo que Deus tinha prometido. De tal forma que eu nunca vi um cacho de uvas tão grande. 2 homens numa vara transportando um cacho de uvas e trouxeram para a congregação. Só por aí a minha fé elevava-se ao céu. Mas eles chegam ao fim de 40 dias, reúne-se a congregação de Israel toda e eles então vão declarar ao povo aquilo que viram. E o que é que eles declaram? Sim, a terra é boa, sim, o fruto é bom, tem homens poderosos lá, tem cidades fortificadas, está aqui a prova, mostraram o cacho de uvas, os figos e as romãs. Mas grande parte daqueles homens disseram ao povo: mas nós nunca vamos herdar aquela terra. Eles foram, eles viram, mas eles vieram duvidosos. Porquê é que eles nunca iriam, pensavam eles herdar aquela terra? Porque havia lá os anaquins, que eram gigantes, havia lá povo numeroso, bastante armado, poderoso, e aqueles homens nem sequer o sabiam. Portanto, era quase impossível eles usufruírem da posse daquela terra. O que estes homens estavam olhando é para as promessas de Deus com o olho, com a lógica humana. O normal em todos nós. Nós olhamos para as promessas de Deus e depois começamos a medir os prós e os contras. E muitas vezes nós chegamos à conclusão, eu não acredito nisto, eu acredito nas promessas de Deus. Mas muitas vezes nós chegamos à conclusão, não, isto é impossível. Por causa disto e por causa daquilo. O que é que aconteceu? O povo se levanta contra Moisés, contra Arão,
contra Josué e contra Caleb, porque nós vimos lá que Caleb manda parar a congregação e diz: escutem, é tudo verdade o que eles dizem, mas também é verdade que Deus nos prometeu a posse daquela terra. Portanto, vamos alegremente, vamos animosamente, porque Deus será connosco. Josué esteve ao lado de Caleb, a tal ponto que o povo se levanta e quer apedrejar Moisés, Arão, Caleb e Josué. E aí Deus ira-se, porque Deus é contra a maldade do povo, seja o povo de Israel, seja qualquer outro povo. E Deus diz a Moisés: Moisés, fala ao povo, por causa da vossa dúvida, por causa de não acreditarem na minha palavra, esta geração não vai subir à terra prometida. Esta geração não vai entrar na terra prometida. Só a próxima geração de homens de 20 anos para cima. Porém, como Caleb e Josué foram perseverantes e não duvidaram em seu coração, esses vão ser os únicos que vão entrar na terra. Amém? E assim foi. E a história continua, a história desenrola-se, e chegamos agora a Josué, capítulo 14, verso 6, que diz assim. Eu vou ler este verso só e depois vou desenvolver mais versos, portanto não feche a sua Bíblia para acompanharmos. Verso 6 diz assim: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Esta palavra que Caleb fala a Josué foi porque Moisés, naquele tempo em que Deus fala estas coisas e Deus diz que só Caleb e Josué que vão entrar na terra prometida, Deus diz a Moisés: Moisés, diz a Caleb que a terra que ele pisou é dele. Ele pisou a terra do Monte Hermon. E sobre isto que nós vamos falar. Antes de entrar na nossa mensagem, nós precisamos perceber algumas coisas. Deus faz muitas e derivadas promessas ao seu povo. A Bíblia está recheada de promessas. A nossa fé é baseada em promessa, porque a promessa é um anúncio de uma oferta e a pessoa que faz esse anúncio, de uma forma ou de outra, ela dá provas de que vai cumprir ou apresenta garantias. Deus se oferece através das promessas que Ele mesmo faz. Ele se ofereceu lá com alianças, com sinais, com maravilhas, com prodígios, com milagres. Só quem não estava no local certo é que não acreditava. Meus amados irmãos, sejamos honestos. Se eu visse aquilo que aqueles homens viram, jamais eu duvidaria. O próprio Jesus diz: bem-aventurado és tu que crês e não vês. A fé é acreditar naquilo que não se vê, ou seja, a fé é acreditar numa promessa. Só que nós hoje, povo de Deus, Israel de Deus, Igreja de Cristo, nós vivemos debaixo de uma promessa, com uma garantia que foi dada através de Cristo na cruz. Ele se entregou. Em Jeremias 1,12 diz assim: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo, ou seja, eu empenho, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus jura por si mesmo, porque não tem alguém maior para quem jurar. Ele jura por si mesmo, cumpre todas as promessas. Nós temos é que andar nelas, temos é que acreditar nelas, temos que as viver. Deus entrou em aliança conosco, empenhou a sua palavra para a cumprir, e Ele mesmo, Jesus, se entrega como garantia. A Bíblia registra várias, desde a primeira folha até à última, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia está recheada de promessas. Recheada. A última promessa é: e ao que vencer, te darei a coroa da glória. Está lá em Apocalipse. Veja, desde Gênesis a Apocalipse, Deus recheia-nos, a nossa alma e o nosso coração, de promessas. Porém, a Bíblia também nos ensina que devemos buscar a Deus
pelo cumprimento dessas promessas. Pastor, mas Deus cumpriu. Mas Deus diz, busca. Amém? Pastor, mas Ele diz que cumpre, Ele empenhou-se, Ele jurou por si mesmo. Mas Ele também me diz, busca. Vem a mim. O que Deus quer é o cumprimento da sua promessa na sua vida, através da sua oração, através da sua meditação, através do seu louvor, através da sua adoração. Quem me está a entender, diga amém. As promessas são colocadas. Olhe bem o que eu estou dizendo. O que é que eu vou dizer? As promessas são colocadas no contexto da nossa vida através do nosso relacionamento com Ele. Quanto mais você se relacionar com Ele, mais promessas são cumpridas na sua vida. Amém? Josué e Caleb, 2 homens perseverantes na palavra de Deus. Vamos só um bocadinho para trás e eu já vou voltar ao assunto das promessas. Mas para que nós entendamos o contexto da mensagem. Capítulo 11, no verso 23, vemos que as guerras já tinham terminado. Ou seja, a epopeia da guerra, da conquista da terra prometida, no conjunto geral das 12 tribos de Israel, tinha chegado ao fim. Capítulo 11, verso 23 diz assim: assim Josué tomou toda esta terra, conforme tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. No capítulo 12 você tem a relação dos 30 e poucos reis que foram conquistados, ao qual o povo de Israel guerreou, lutou com eles e conquistou-lhes as terras. Está em todo o capítulo 12. No capítulo 13 nós analisamos, no verso 1, no capítulo 13, verso 1, diz assim: era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Olhe para mim. A guerra, no geral, no seu total, ela estava concluída. Toda aquela área que Deus tinha programado, tinha projetado para o povo de Israel, estava tomado. Só que dentro daquela área havia pontos ainda para conquistar, havia pequeninos povos para conquistar. E essas conquistas iriam ser feitas de tribo a tribo. Ou seja, já não era o povo em geral, mas quando houvesse a divisão da terra, cada tribo levava uma porção de terra, ou seja, cada tribo também tinha que limpar, conquistar, subjugar os povos que tinham lá ficado. Havia ainda terra para conquistar. E no contexto do texto que nós lemos, no capítulo 14, verso 5, diz assim: como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Ou seja, Josué reúne todo o povo, já tinha a guerra acabado, a terra repousou da guerra. Josué reúne o povo e diz às 12 tribos: agora vamos dar continuidade à palavra de Deus, a palavra que Deus deu a Moisés para nos dar a nós. Vamos repartir a terra. E eu estou a imaginar Caleb lá no fundo, e eu levanto o dedo só um bocadinho. Antes de começarem o sorteio, eu quero falar, posso? E Josué diz: então fala. Esse monte, o monte Hebron, é meu. Não é para mais ninguém, não é para mais tribo nenhuma. Esse monte é meu. Porquê, Caleb? Porque Deus me prometeu. Deus prometeu-me lá, foi o verso 6. Deus prometeu. Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, lá em Cades Barneia, por causa de mim. O que é que o Senhor disse a Moisés? A terra que tu pisaste é tua. A terra que Caleb pisou foi o monte Hebron. Caleb interrompe o sorteio, verso 6. Esta pretensão de Caleb deve-se a uma promessa de Deus feita através de Moisés. Está lá em Números, capítulo 14, versos 6 ao 9. E o mais interessante de tudo isto, e eu, à medida que estava estudando esta mensagem, eu pensei assim: quão fraquinhos nós somos.
Quão fraquinhos nós somos. Nós abanamos com qualquer brisazinha de problema. Nós vamos navegando na palavra de Deus e qualquer coisinha nos faz recuar, qualquer coisinha nos faz tremer. Veja comigo no verso 10. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já sou da idade de 85 anos. Veja, Caleb tinha 40 anos quando foi espiar a terra, mais Josué e mais os outros 10. Aquilo deu bronca, Deus irou-se com o povo, Deus sentenciou o povo, aquela geração não ia entrar na terra prometida, somente Josué e Caleb, isto todos nós já percebemos. Caleb tinha 40 anos. E Caleb agora percorre o mesmo percurso que Israel percorre, vê nascer os bebezinhos, vê-os crescer, vê-os educar, vê-os começar a ser homens. E Caleb vai andando com o povo. Caleb nunca abriu a sua boca, Caleb nunca reclamou. Amém? 45 anos. E agora tem 85. E ele diz, Josué, esse monte é meu. Porque essa é a minha promessa. Essa é a promessa que Deus me fez a mim. E não importa eu ter agora a idade de 85 anos. Porque Ele está pronto para lutar pela sua promessa. Deixe-me perguntar, vamos ler o verso 11 e 12, mas deixe-me perguntar primeiro assim. Você está pronto a lutar pela sua promessa? Você está pronto a enfrentar as dificuldades que se adivinham por causa da promessa que você tem sobre a sua vida? Verso 11 e 12 diz assim: e ainda hoje, veja que ele tem 85 anos agora, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Verso 12: agora, pois, dá neste monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes, cidades há ali, porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Olhe para mim, os anaquins eram gigantes, eram os homens maiores que havia na terra. Os anaquins eram os gigantes que Caleb se predispôs a lutar para receber a sua promessa. Ele tinha 85 anos e ele diz, a minha força hoje é igual a 45 anos atrás. Porquê? Porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor prometeu e o Senhor vai fazer cumprir. Amém? Possivelmente, isto é um exagero de Caleb, dizer que tinha a mesma força que há 45 anos atrás. Não tinha. Fisicamente ele não tinha a mesma força. Porque nós sabemos que fisicamente o nosso corpo vai decaindo. Amém? E Caleb era um homem de guerra. Caleb sofreu muito, 45 anos a lutar. Portanto, a mesma força física ele não a tinha, mas ele tinha a força espiritual, porque ele sabia que se lhe faltassem as forças, Deus era com ele. Você está a entender? Por causa da sua perseverança e por causa da sua persistência, Josué concede a pretensão. Verso 13: e Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, o canezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara. Olha o que você está lendo, porque é importante nós entendermos. Eu costumo dizer que é nos detalhes que faz toda a diferença. Os detalhes fazem toda a diferença na nossa vida. Porquanto perseverar em seguir o Senhor Deus de Israel. Verso 15: e era dantes o nome de Hebrom Kiriat Arba. Kiriat quer dizer casa. Arba era o pai dos anaquins, era o chefe dos anaquins, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins e a terra repousou da guerra. Até aqui o texto em si não tem muito interesse. Agora, o que é que nós podemos tirar do texto para a nossa vida? O que é que Deus nos quer ensinar hoje? Como é que Deus nos quer preparar hoje? Para que daqui para a frente, de hora avante, nós olhemos para as promessas de Deus com um outro olhar.
Porque o povo de Deus foi escolhido para ser vencedor. Não é preciso você andar em campanhas de vitória, em outras campanhas assim parecidas, para você ser vencedor. Não. Pela promessa de Deus e pela presença de Deus na nossa vida, nós já somos vencedores. Maior é aquele que está em nós do que tudo o resto. Amém? Amém, igreja? O que é que nós podemos aprender? Em primeiro lugar, Deus tem feito muitas promessas. Sim. Sim ou não? Sim. Mas é só para aqueles que perseveram. É só para aqueles que aguentam. É só para aqueles que continuam, que não abandonam, não voltam para trás. Jesus diz: aquele que lançar mão do arado e olhar para trás não é digno de mim. Deus tem feito muitas promessas ao que perseveram e o seguir. Ele não nos promete somente bênçãos materiais, mas além das materiais, Ele nos promete bênçãos espirituais. Se você quiser vir comigo em 2 de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, dos versos 3 a 4, diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. No mesmo livro, no capítulo 3, verso 13, diz: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. O nosso relacionamento com Deus é baseado nestas promessas. E Ele não nos promete somente bênçãos materiais, Ele promete-nos bênçãos espirituais. Porventura, alguns de nós, meus amados irmãos, não vamos ver a promessa de Deus no curso útil da nossa vida neste mundo. Amém? Moisés viu a terra prometida. Moisés não entrou na terra prometida. A promessa da terra prometida era de Abraão, e Abraão não viu, Isaac não viu, Jacó não viu, José não viu, aqueles todos não viram. Amém? Os primeiros descendentes das 12 tribos não viram a terra prometida. Amém, igreja? Mas a promessa era com eles? Era. Mas porquê é que não aconteceu? Porque não perseveraram, voltaram para trás, duvidaram. O nosso relacionamento com Deus é baseado nestas promessas. E olha o que eu vou lhe dizer: cabe-nos a nós possuir estas promessas. Caleb disse: dá-me este monte. Caleb não abriu a mão. Eu imagino o íntimo de Caleb. Quando é que será o dia que eu vou ocupar aquela terra? Eu imagino que Caleb, todas as noites ele dormia e ele sonhava com o Monte Hebron. 45 anos. Ele não duvidou, ele não voltou atrás. E na primeira oportunidade, ele resgatou, ele tomou posse da promessa de Deus. Amém? Em segundo lugar, todas as promessas de Deus, e eu hoje estou a falar para vós, hoje, Igreja do Olhão, para você que está lá em casa me assistindo, todas as promessas de Deus são eficazes mediante Jesus Cristo. Nós precisamos entender que Deus não se pode relacionar connosco. Amém? A santidade de Deus é imensa. E a santidade de Deus não compactua, não tem ligação com o pecado. E nós éramos pecadores, inimigos, afastados de Deus. Amém? Nós entendemos isso. Mas Deus elaborou um plano para que esse muro, essa inimizade, essa separação acabasse. Qual foi o plano? A morte de Cristo na cruz. É em Cristo que temos acesso direto ao Pai. É em Cristo que podemos dizer: Pai, dá-me este monte. É em Cristo que temos acesso às promessas de Deus. Você precisa estar em Cristo, meu amado. Você precisa analisar muito bem a sua vida. Porque se você não está recebendo promessa de Deus, algo se passa. Algo se passa.
No Antigo Testamento, o povo estava mediado pelos sacrifícios de animais. Amém? O povo sacrificava animais, tinha que haver derramamento de sangue, morte de animais, para que, através daquele animal, o povo fosse expiado dos seus pecados e o povo fosse abençoado. Só que, meus amados irmãos, aqueles animaizinhos, aqueles cordeirinhos, aqueles vitelinhos, todos eles apontavam para Cristo. Cristo veio sofrer o último sacrifício. Amém? Você e eu, ao sermos lavados com o sangue de Cristo, somos participantes do reino de Deus e podemos usufruir abertamente de toda e qualquer promessa que Deus prometa na sua palavra. Amém, igreja? Isto não é teologia da prosperidade. Eu não vim aqui massagear egos, não vim aqui hipnotizar a sua mente, não vim aqui subir o astral. Eu vim aqui falar a verdadeira palavra de Deus. E muitas vezes nós andamos derrotados, oprimidos, andamos cabisbaixos, desanimamos porque não vemos nada de Deus na nossa vida e não paramos para pensar onde é que está o mal. Porque Deus não é o homem para que minta. Quem mente é o homem, não é Deus. Ele promete e Ele cumpre. Ele jura por si mesmo. Ele coloca sinais. Ai, Noé, você lembra-se? Ele disse a Noé: vês este arco, que é o arco-íris, é o meu sinal que nunca mais destruirei a terra com água. Outros sinais que ele fez, a circuncisão, que era o sinal da aliança entre o povo e Deus. E Ele nos veio dar o maior sinal, que foi a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição. Ele prova as suas promessas com sinais para que nós olhemos e nós compreendemos. Deus prometeu, pois está ali a garantia, está ali o penhor. Amém, igreja? Amém. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20 a 22. Oh, maravilhoso Deus! Porque todas quantas promessas há de Deus são nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e os que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito nos nossos corações. Olhe para mim o verso 20. Porque todas quantas promessas que há de Deus são nele o sim, e por ele o amém. Ou seja, Deus diz: é porque eu digo, e Deus diz: assim seja na tua vida. Mas o que confirma as promessas na nossa vida é Cristo. Amém? É Cristo. Quando você receber alguma promessa, não segure. Pastor, eu sou muito forte, sou muito bom, sou super espiritual, eu alcancei a promessa de Deus. Mas não foi por sua causa. Foi porque dele é o sim e dele é o amém. A única coisa que você fez bem foi seguir o caminho certo. Você não tem mérito nenhum de receber promessa nenhuma, porque você nem tinha direito a nada. Agora você trilhou o caminho certo, alcançou a promessa de Deus, dê glória a Deus. É para Ele a glória, amém? É para Cristo a glória. A causa de você ter alcançado a promessa é a mediação de Cristo. Porque quando Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ainda andou 40 dias com os seus discípulos, e ao 40º dia ele ascende aos céus. E diz a Bíblia que ele se assentou à direita de Deus e hoje está incessantemente intercedendo. A palavra interceder aqui é mediar. É dizer: Pai, eu morri por aquele. Pai, eu também morri por aquele. Pai, olha aquele que está pedindo, está reivindicando a sua promessa. Eu morri por ele. Amém? A mediação é por Cristo. É Cristo quem diz ao Pai: dá. Amém?
problema é que há muitos homens que pensam que são Cristo. O problema é que há muitos homens aí que andam prometendo promessas e promessas e promessas que não estão enquadradas na verdade bíblica. Amém? Deus nunca prometeu essas promessas. Deus nunca lhe disse que você vai ser milionário. Nunca lhe disse que você vai estar dono de um resort turístico. Se isso acontecer, glória a Deus. Amém? Mas não é promessa de Deus escrita na Bíblia. Poderá ser que você deu seguimento àquele meu versículo preferido: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto lhe será acrescentado. Possivelmente você buscou em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e lhe foi acrescentado isso. Portanto, a glória é pois a Deus. Amém? Não foi nada seu. A glória é dele. Você só trilhou o caminho certo. E nós hoje estamos aqui para aprender a trilhar o caminho certo. Amém, igreja? Amém. Ponto número 3 que eu queria falar convosco é que Deus deseja, olhe bem, Deus deseja que sejamos perseverantes na busca das suas promessas. O que é que isto quer dizer, pastor? Você sabe o que quer dizer perseverante? É não abrir mão. Perseverante é ser consistente, coerente com si próprio e com a Bíblia. Perseverante é estar ali, dia após dia, dia após dia. Dá-me este monte. Este monte é a promessa de Deus para a minha vida. Caleb esperou 45 anos. Você era capaz de esperar? Você sabe que eu poderia estar aqui toda a noite a contar exemplos, mas posso contar só um. Nem vai ser um exemplo. Já se chegaram ao pé de mim: pastor, ora, porquê? Por isto, esta situação assim. Estava enquadrado com a verdade bíblica, estava enquadrado com as promessas, e o pastor ora, e eu orei. Passado uma semana, pastor, a sua oração não funcionou. Não. Porquê? Porque eu não recebi nada de Deus. A culpa é do pastor, não é? Caleb esteve 45 anos, nunca esquecendo. Caleb não disse: a oração de Moisés não funcionou. Caleb não disse: Deus não me ouve. Ou aquela promessa não era para mim. Caleb não disse nada disso. O que é que Caleb fez? Esperou. Perseverou. Ele guardou a promessa na sua mão e no seu coração e disse: um dia vai ser. Amém? E o dia de Caleb chegou. Portanto, nós temos que ser perseverantes. E como é que nós vamos buscar ou devemos buscar estas promessas? Com fé e ousadia. Amém? Chegar-se a Deus não é mal nenhum, meus amados irmãos. Eu ainda ontem, de madrugada, fiz isso. Chegar a Deus, é promessa tua. A minha fé está colocada na tua palavra. A minha fé está colocada na tua promessa para a minha vida. Com fé e ousadia. Ter ousadia de chegar a Deus e dizer: Deus, tu prometeste-me isso. Amém? Eu ainda estou aguardando. Aqui o aguardando é sinal de fé. É sinal que você não abriu mão. É sinal que você não acusou o pastor de não saber orar. A oração do pastor não é eficaz. Porque não vou ao óleozinho à mistura. Amém, igreja? Não, você perseverou e teve ousadia de chegar a Deus. Você tem que ser desejoso de receber. Pastor, eu gostava tanto que o meu esposo fosse à igreja. É? Muito bem. O que é que você já fez por isso? O que é que você já fez por isso? Pastor, mas é promessa minha ou não é? É. Mas o que é que você já fez por isso? Você quer a promessa, mas não a deseja. Você não intercede pelo seu esposo, você não o acarinha, você não lhe fala de Deus. Antes, pelo contrário, despreza-o porque ele é um ateu, é um ímpio. Amém, igreja? Nós temos que ter desejo, querer, não largar. E também temos que ter humildade e respeito. Eu fico triste
Quando eu ouço pregações de grandes pregadores, conferencistas, que se viram para o povo e eu determino a bênção, eu decreto hoje, tem que ser agora. Não, tem que haver humildade, tem que haver respeito. Deus promete, mas há uma parte que nós temos que fazer. E não há aqui ninguém, neste mundo, neste planeta, que esteja à altura ou capacitado por Deus para decretar ou determinar. Amém? Aqui quem determina e decreta é o Espírito Santo de Deus, conforme a sua e a minha vontade. Dá para entender isto? Restitui o que é meu. Campanhas da restituição. Sabe o que é que Deus fosse restituir aquilo que era seu? Sabe o que é que você levava? Morte, sofrimento, dor, inferno. Porque é aquilo que era seu. Você era inimigo de Deus, pecador, miserável homem, inimigo de Deus. Então o que é que era seu? Sofrimento, morte. Aquilo que Cristo padeceu naquela cruz, isso é que é seu. Portanto, não peça a restituição daquilo que é seu. Peça misericórdia. Peça graça. Amém? Peça que Deus se compadeça de si. E que se Ele quiser, que o abençoe com as promessas. Amém? Humildade e respeito. Há gente aí que não sabe o que é que está falando, nem o que está dizendo quando abre a sua boca. E leva todo um povo à destruição. Leva todo um povo a um caminho que não leva a nada. Deixe-me dar alguns exemplos de promessas que nós deveríamos buscar fervorosamente. O Espírito Santo. Jesus, quando ascendeu, disse: não ficaste tristes, porque eu, quando chegar ao Pai, eu rogarei a Ele que vos envie um outro ajudador, um outro consolador. Amém? Você devia ir à busca dessa promessa, a promessa do Espírito Santo. A promessa da santificação. Que Ele nos santifique, que Ele nos transforme a nossa vida. Amém? Que nos faça mais parecidos com Cristo. Outra promessa é a paz de Deus, que foi hoje aqui esta manhã. Paz de Deus e a paz com Deus. Meu amado irmão, você quer promessa maior que essa? Em que você está rodeado de problemas, de situações, aflições, e você está com o coração descansado, um coração sereno, descansando em Deus. O sustento é uma promessa de Deus que você deve reivindicar, buscar a Deus com grande fervor, porque o próprio Jesus diz. E quando orados a Deus, ora assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu, e o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É promessa de Deus. Amém? É promessa de Deus. Deus não promete riqueza, mas promete o sustento. E não é só pão. Não é só pão. É tudo aquilo que você precisa para viver uma vida digna, condigna. Amém, igreja? O perdão dos nossos pecados. Deus diz que é fiel e justo e misericordioso para perdoar a quem lhe pede. O reino de Deus. Deus diz que nos transportou do reino das trevas para o reino da sua luz. Uma promessa que você deve ansiar aquele dia que você vai entrar para aquele portão. Amém? O casamento abençoado. É a promessa de Deus lá em Gênesis, multiplicados. Amém? Os filhos abençoados. Diz a Bíblia que os filhos são como as setas na aljava do guerreiro. Amém, igreja? Orientação e rumo para a nossa vida. Ele guia os nossos passos. Endireita as veredas do nosso caminho. A presença de Deus. Que promessa maravilhosa, meu amado. Se você conseguir ter a presença de Deus 24 horas por dia na sua vida, o que você quer mais? David disse: posso perder tudo, menos a presença de Deus. Moisés disse: não. Se a tua presença não estiver, nós não vamos a lado nenhum. Não quer saber de terra nenhuma. Eu quero a tua presença.
Amém, igreja? Mas todas estas promessas que estão na Bíblia, estão todas aqui escritas, todas. Não é nada de invenção do seu pastor. Estão todas aqui. Mas todas elas têm que ser buscadas. Têm que ser ir fervorosamente à procura delas, buscá-las à presença de Deus. Amém? Dá-me este monte. Dá-me este monte. Em quarto lugar, Deus é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que Deus nos ajuda a receber as promessas. É, pastor? É, meu amado. Você quase tem a papinha toda feita. Você só não vai buscar a colher porque não quer. Veja no verso 12. Vamos lá voltar outra vez a Josué. Josué, capítulo 14, verso 12. E olha o que é que Deus, meu Deus. Na última parte do verso 12, no final do verso 12, diz assim, eu vou ler o verso 12 todo. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquis estão ali, e grandes e fortes cidades há ali. Porventura, o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Amém. Olha a convicção de Caleb. Deus nos ajuda a receber as nossas promessas. Veja aí a primeira parte do verso 10. Eis agora que o Senhor me conservou em vida. Ou seja, estou são. Eu estou preparadíssimo para ir à procura e receber as promessas de Deus. Também por causa das nossas fraquezas, Deus envia o Santo Espírito. Abra comigo em Romanos, capítulo 8. Veja que maravilha. Romanos, capítulo 8, verso 26. Diz assim, olha o que é que Deus diz para nós. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos pedir, nós não sabemos buscar, nós estamos em fraquezas, mas Deus está connosco e ainda envia o Espírito Santo. Amém? Deus nos ajuda a receber todas estas promessas. Então, meu amado irmão, por que é que você ainda não é abençoado? Ponto número 5. Vemos também que a paciência é uma virtude vital para o recebimento das promessas. A mania do homem é querer tudo para já. Se não for já, já não quero. Aí o pastor ora, mas tem que ser já. Quando sair da porta para fora, a minha bênção tem que estar lá fora já à minha espera. É assim que o homem pensa. O homem não tem paciência nenhuma. Quer tudo agora, é tudo já. Caleb esperou 45 anos. Eu torno a perguntar, vocês pararam? Deus promete coisas para este mundo e para o vindouro. Conforme eu já disse, existem promessas que você possivelmente no curso útil da sua vida, ou seja, enquanto andar aqui, você não as vai ver, mas vai vê-las lá. Porque Ele promete coisas para agora e para o mundo vindouro. Lemos lá isso em 2 de Pedro. Precisamos nos relacionar com Deus. Como é que você quer? Meu Deus. Como é que você quer receber de Deus? Se você sai do culto, e até muitas vezes esquece da Bíblia nas cadeiras, sai do culto, despe o casaco da santidade e veste o casaco do homenzinho do mundo, novamente. Quando entra no culto, deixa lá o casaquinho do mundo e veste o casaco da santidade. Você está a entender? Não há relacionamento. Como é que você quer alcançar promessa? Como é que você quer receber promessa se você não ora? Você não o busca? Amém? Eu já disse aqui, Deus não vai abrir o céu e as bênçãos não vão cair na sua cabeça. Você vai ter que ir à procura delas.
E ir à procura das bênçãos é buscar a Deus em humildade, em respeito, em reverência, em amor, em gratidão. Eu disse hoje aqui de manhã que nós deveríamos agradecer antes de recebermos, porque eu nunca vi ninguém fazer isso. Ou se vi, eu estava dormindo, porque eu não me lembro. Amém? Agradecer antes de receber. Pastor, mas isso é uma idiotice para si, para mim não é. Porque o Paulo diz, em tudo dá graças. Isso é humildade, é respeito. E Deus se agrada. Deus se agrada daqueles que o buscam. Amém? Nós precisamos nos relacionar com Deus. Que autoridade, que desplante você tem e pedir alguma coisa a alguém que não conhece? Um desplante. Uma falta de respeito. Sim ou não? Então você está a pedir bênçãos a Deus e depois lá fora não quer saber dele. Não adora, não o louva, não ora, não fala com ele. Não lê, não aprende dele. Amém, igreja? Precisamos também entender que este mundo não é o estágio final da nossa vida. A nossa vida aqui, quando nós fecharmos os olhos, acabou tudo. Não acabou, não. Não acabou, não. Precisamos ter paciência e vivermos um dia após o dia. Jesus diz, a cada dia eu sou mau. Devemos viver dia após dia, com paciência e perseverança, porque o nosso estágio final não acaba aqui. Aqui acaba o nosso corpo. Destrói-se este automóvel velho, esta carcaça velha. Mas o estágio final não é aqui, porque há mais para além de. Amém? Mas maiores bênçãos você não as vai usufruir aqui. Maiores bênçãos você vai usufruí-las lá. Então tenha paciência. Por isso é que Paulo diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entendeu bem isto? Para mim o viver é Cristo. Não estou nem aí. Se tiver, tem, glória a Deus. Se não tiver, não tem, glória a Deus também. Amém? Mas é depois da morte é que veio o lucro de Paulo. É depois da morte é que nós usufruímos as melhores promessas de Deus. Você está a entender? Para fechar esta mensagem, eu queria dar uma palavra àqueles que andam abatidos e desanimados. Porque Deus não me ouve, porque Deus não quer saber de mim, sou um coitadinho. Conhecemos tanta gente assim, sim ou não? Abandonamos a igreja, abandonamos os grupos da igreja, abandonamos tudo. Abandonamos o pastor, abandonamos os irmãos, abandonamos a carreira da fé. É para isso que eu quero falar. Você anda aqui à busca de quê? De perdão? Então peça a Deus. Peça a Deus que lhe perdoe os seus pecados. Porque Ele é fiel e justo e misericordioso e perdoa e nunca mais se volta a lembrar deles. O que é que você anda à procura? O que é que o desanima? É o seu sustento. A palavra de Deus diz que olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, e nenhum de nós poderá acrescentar um côvado à sua estatura. Olhai para os lírios do campo, que nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como eles, não vos dará mais o vosso Pai. Amém? Por que é que você está aflito? Está angustiado? Lembre-se das palavras de Jesus, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você está lutando contra o pecado? Há pecados que você não consegue largar. Peça ajuda ao Espírito Santo. Peça ajuda ao ajudador, ao consolador. Àquele que pode transformar a sua vida, pode regenerar a sua vida. E você vai se libertar desse pecado sem sequer dar conta. Mas nunca se esqueça do arrependimento. Amém? Nunca se esqueça do arrependimento para pedir perdão a Deus. Você está aqui confuso, não sabe qual é o custo da sua vida.
Você não sabe qual é que é o rumo da sua vida. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que anda nos caminhos do Senhor. Você só pode saber o curso da sua vida, o rumo da sua vida, se você estiver enquadrado, relacionado com Deus e com a sua palavra. Está aqui tudo escrito. Porquê que você guardou a sua Bíblia? Porquê que você arrumou a sua Bíblia dentro do gavetão? Porquê que você fechou a conversa com Deus? Está lá tudo. Mas acima de tudo, busca Deus hoje, fervorosamente, porque Ele está pronto para o abençoar. Ele está pronto para lhe entregar o seu monte. Assim você o busca. Quero dar uma palavra aos negligentes. Hebreus capítulo 6. Verso 12 e 13 diz: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Não abra mão da sua promessa. Você um dia ouviu uma promessa para a sua vida, mas como ela não caiu nas suas mãos no tempo útil, ou no tempo que você pré-programou na sua mente, você disse: isto não é de Deus. Esta promessa realmente não foi para mim. Você está a ser negligente. Você está a abrir mão daquilo que é seu por direito, porque foi promessa de Deus para a sua vida. E aos que lutam contra a força do pecado, peça a Deus a regeneração do seu coração. Eu sei que há muitos que muitas vezes têm vergonha de vir à igreja, têm vergonha de vir ao culto, porque momentos antes pecaram. Eu sei que há muitos que têm vergonha de se assumirem perante o pastor, se assumirem perante a igreja, porque não conseguem ainda, não conseguiram ainda se libertar desse tal pecado. Peça a regeneração do Espírito Santo. Em Romanos 8, 26 diz assim, eu vou terminar com esta palavra: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda em nossas fraquezas. As fraquezas aqui pode ser o seu pecado. As fraquezas aqui pode ser o seu motivo de queda. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Peça ajuda ao seu maior amigo. Peça ajuda ao Espírito Santo. Peça ajuda àquele a quem você tem negligenciado tantas vezes. Peça ajuda àquele que você tem se esquecido outras tantas vezes. Mas saiba que Ele está ao seu lado e está sempre pronto para o auxiliar, para o ajudar, para o regenerar, para o renovar. Possivelmente essa regeneração, esse renovo, vai doer. Mas lembre-se que nós somos como o barro nas mãos do oleiro. E para vir uma jarra de honra, um vaso de honra, um vaso que tanto adorna a casa do pobre como adorna a casa do rico, esse barro tem que ser amassado. Esse barro tem que ser comprimido, tem que ser misturado, tem que sofrer pressões. Antes de terminar, deixa-me só aqui dar um exemplo relacionado com isto. Jesus no Getsemane, Monte das Oliveiras, o Jardim do Lagar, ou o Getsemane, como nós o conhecemos biblicamente. Para quem não sabe, existem dois tipos de fazer azeite. Existe a frio e existe a quente. A quente é um azeite de menor qualidade, mas a mesma uva dá mais quantidade. Você está a entender?
Por isso é que muitos lagares preferem fazer a quente, porque é mais produtivo, dá mais quantidade, mas a qualidade não presta, ou é inferior. E existe a frio, em que a quantidade é menor, mas a qualidade sobe. Jesus no Getsemane, inverno, noite fria. E o que é que diz Lucas? Que a angústia, a pressão, você está a ver? A pressão que a azeitona sofre no frio, é a pressão que Jesus estava sentindo. Com a pressão, com a angústia no seu coração, Jesus transpirava gotas de sangue. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes Deus vai te pedir que passes pela pressão do frio, porque Deus não está interessado em quantidade, Deus está interessado em qualidade. Amém? Agora está nas nossas mãos. Quero ganhar mais, quero lucrar mais e fazer as coisas à pressa, e então vamos para o quente. Vamos embora, sempre em frente, sem qualidade nenhuma. Ou queres entrar na pressão, na luta, na guerra, porventura no sofrimento, atravessando o deserto, atravessando a pressão do frio, espremido, comprimido, mas sabendo que por Cristo, o produto da nossa fé, da nossa perseverança, é um produto de qualidade. O que é que tu preferes hoje? O meu conselho hoje, a minha exortação, enquanto pastor desta igreja e enquanto pregador desta mensagem, é que te entregues nas mãos de Deus, seja qual for o tipo de pressão. Nunca largues de buscar a Deus. Nunca largues de sonhar com a promessa que Deus instituiu na tua vida e que as podes encontrar aqui. Elas não são exclusivas para A e exclusivas para B. Deus não tem filhos de primeira e filhos de segunda, isso somos nós que fazemos. Para Ele os filhos são todos iguais, olhados todos da mesma maneira, com o mesmo tipo de amor e a mesma quantidade de amor. Agora nós temos que perseverar, exatamente igual a Caleb, 45 anos. Eu faço ideia, as noites daquele homem, quando chegará o meu dia, em que vou lutar com os gigantes, ainda vou sofrer mais um pouquinho, mas no fim a vitória é minha, a alegria é minha, eu não vou abrir mão disso. Fecha a mão, meu amado, fecha a mão e guarda a promessa de Deus na sua vida, mas vá à busca, busque, que Ele ouvirá. Em Crónicas diz: estão os meus olhos atentos e os meus ouvidos abertos a todas as orações que se fizer neste lugar e na tua vida, no lugar da tua casa, no lugar do teu segredo, no lugar do teu trabalho, em todo lugar onde abris a tua boca ou abris o teu coração e falares com Ele e o buscares. Amém? Pode ficar de pé, igreja. Santo Deus, graças te dou, meu Pai, e para a tua honra e para a tua glória, Senhor, eu elevo a minha voz em adoração ao teu nome. Por grande, Senhor, foi a tua mensagem, grande, Senhor, foi a palavra para o nosso coração. Eu te peço, Senhor Santo Espírito, que nos ajudes nesta jornada de alcançarmos o nosso Monte Hebron. Que nos ajudes, Senhor, a alcançar as promessas que Deus tem prometido. E por falha nossa, Senhor, por negligência nossa, elas não têm sido alcançadas. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos. Intercede, Senhor, ao Pai, por nós. Ajuda-nos, Senhor, na nossa perseverança. Ajuda-nos, Senhor, a alcançar os nossos objetivos. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas guerras diárias, porque elas são muitas, Senhor. E é pela nossa força nós vamos cair.
Nós vamos ficar pelo caminho. Nós não vamos dar azeite, Senhor. Ajuda-nos, Pai, em o nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória. E todo o povo diz comigo, amém. Glória a Deus.